pessoal, tudo bem? Boa noite, hein? Extraordinariamente, hoje a nossa live é às 19h30, na nossa série Cariacica Tem Solução. Hoje a nossa live, nós vamos falar sobre a atuação das farmácias em tempo de pandemia. O nosso participante hoje é Luiz Carlos Cavalcante, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácias. Antes de qualquer coisa, eu quero externar os meus sentimentos aos familiares das vítimas que perderam suas vidas em virtude do coronavírus, me solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos, amigos, me solidarizar com você, profissional da saúde, que está correndo risco, mas colocando como prioridade salvar vidas das pessoas. Estão cuidando de nós, você servidor da segurança pública, do transporte, você que movimenta a economia do Brasil. Nosso respeito a você, capixaba, você cariaciquense, o nosso carinho e o nosso forte abraço. Bem, o nosso convidado de hoje é mestre em ciências farmacêuticas, farmacêutico com aperfeiçoamento em farmácia hospitalar e habilitação em análises clínicas, especialização em manipulação magistral alopática, especialização em administração de serviços em saúde e especialização em farmácia clínica, professor universitário e consultor de empresas. Eu vou convidar aqui, vou acessar a rede aqui agora para chamar o nosso presidente do Conselho Regional de Farmácia, Luiz Carlos Cavalcante. Estamos aqui aguardando ele adentrar aqui para que a gente possa estar convidando ele para estar participando conosco. No momento crítico de pandemia, igual vivenciamos no Brasil hoje, a participação desse profissional, o farmacêutico, também tem sido muito importante, até porque discussões mundiais dão conta de que esse ou aquele medicamento combateria o coronavírus. Muitos procuram as farmácias mesmo sem a prescrição médica, para ver se consegue esse ou aquele medicamento para manter em casa, para coibir, para de repente estar prevenido, ao sentir qualquer sintomas, tomar algum medicamento, mesmo sem prescrição médica. E o profissional de farmácia, o farmacêutico, ele tem que ter essa preocupação, de cuidar, de não apresentar e não vender, não comercializar medicamentos sem prescrição médica, a não ser aqueles que são permitidos por força de lei. Brasil, muitas pessoas se automedicam e isso preocupa muito a questão da saúde pública. Eu vou buscar aqui novamente a relação dos nossos participantes para ver se o nosso querido Luiz Carlos Cavalcante já está a postos. Ao vivo tem essas coisas, a gente está esperando a conexão, vamos buscar aqui a nossa relação de pessoas para ver se ele já adentrou aqui. Ainda não, estamos aí, a nossa assessoria está fazendo um contato, para ver se a gente consegue a conexão dele, Nós estamos com um tema muito relevante no dia de hoje, que é a atuação das farmácias em tempos de pandemia. Enquanto o nosso querido Luiz Carlos não consegue acessar aqui as redes sociais para a gente começar a interagir, nós vamos falando um pouquinho, eu disse ainda há pouco da questão da nossa automedicação muito forte no país, Às vezes a gente, ao sentir qualquer dor de cabeça, às vezes ao sentir uma dor no corpo e tal, você procura geralmente a farmácia, que está mais perto da sua casa, Geralmente você conhece algum atendente de farmácia, algum farmacêutico, e tem por hábito muitas vezes buscar informação, que medicamento é bom para isso, que medicamento é bom para aquilo, Nós estamos, a gente acompanha isso, durante muito tempo. E isso preocupa muito a questão da saúde pública. Nós estamos fazendo as nossas caminhadas também pelo município de Cariacica, nesse período
apesar da pandemia, nós estamos em um momento pré-eleitoral, vão ocorrer as eleições municipais no Brasil para prefeito e para vereadores nesse ano, já está definido inclusive o calendário eleitoral, né? A eleição em primeiro turno, naqueles municípios que existem dois turnos, se dará no dia 15 de novembro e em segundo turno no dia 29 de novembro. Então tem essa definição. Nós temos que discutir com as cidades, ouvir os cidadãos para saber quais as necessidades mais urgentes dos munícipes em relação à questão da saúde e dos mais variados temas. E nessa nossa sequência de lives, nossa sequência da série Cariacica Tem Solução, nós estamos fazendo as lives, nós estamos fazendo entrevistas com várias lideranças do município, com várias pessoas do município, né, para a gente ouvir da população o que é importante para o futuro gestor da cidade. Estamos conversando com os mais variados segmentos da sociedade cariaciquense. E hoje nós convidamos o Luiz Carlos Cavalcante, extraordinariamente, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Extraordinariamente, nós marcamos para hoje 19h30, as nossas lives geralmente são 12h01, né? Na sequência nossa sempre são 12h01, e hoje extraordinariamente nós convidamos o Luiz Carlos Cavalcante. Até então ele não apareceu na rede aí, eu peço a nossa assessoria para fazer um contato com ele enquanto eu estou falando aqui com os nossos internautas, né, para que a gente possa estar interagindo com ele, né? As nossas lives geralmente são 12h01, hoje a gente marcou 19h30 porque era o horário que o Luiz Carlos Cavalcante disponibilizou para nós para fazermos esta live. Mas é importante a gente acompanhar também essa questão da rede de farmácias. Nos últimos anos nós temos acompanhado um crescimento muito grande das grandes redes farmacêuticas, geralmente em áreas nobres, em ambientes espaçosos, em pontos estratégicos dos municípios, né? Com a comercialização de medicamentos, de cosméticos. E as farmácias hoje, as grandes redes de farmácia, quase um mini shopping, né? Comercializam muitas coisas. Nós temos várias redes grandiosas de farmácia aqui no Espírito Santo, né? Nós temos muitos farmacêuticos, melhor dizendo, mas poucas farmácias, me parece, que são de propriedade de profissionais de farmácia mesmo, de farmacêuticos, né? E a gente acompanha aqui, por exemplo, o próprio CRF, conforme informação do próprio presidente nosso, Luiz Carlos Cavalcante, nos informa que existem cerca de 176 farmácias, drogarias de manipulação, homeopatia, entre outras privadas, e exclui a questão das farmácias hospitalares, das redes de saúde. O Luiz está entrando aqui, eu vou convidá-lo aqui agora para a gente começar a interagir, né? Ele conseguiu a conexão agora, e gente, ao vivo tem dessas coisas, né? Para que a gente possa estar conectando. Estou convidando o Luiz aqui, ainda não adentrou, estou aguardando aqui o sinal. Ei, Luiz, tudo bem, amigo? Ei, Sandro, tudo jóia? Obrigado pela oportunidade de arrumar um tempo aí para falar com a gente, viu, querido? Não, para você a gente sempre tem que arrumar, porque você faz um trabalho sério aí, é importante a gente contribuir da melhor forma possível. Eu que agradeço o convite aí para poder falar pelo Conselho de Farmácia, pela profissão farmacêutica. Muito obrigado, meu amigo. Eu já fiz a apresentação mesmo com você, ainda estando na conexão, falando um pouco do seu vasto currículo, da sua experiência profissional. Você que, além de presidir o Conselho Regional de Farmácia, é professor universitário, consultor de várias empresas, mas como o nosso tempo da live ele é um pouco acelerado, eu queria que você já fizesse as suas saudações iniciais aos nossos internautas, e já a gente partiria para a questão das perguntas mais objetivamente,
é sobre a atuação das farmácias em tempo de pandemia. Antes de tudo, boa noite a todos, boa noite a você, Sandro, a sua equipe, ao Denilson José, que deve estar nos assistindo também. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar pela profissão farmacêutica e pela profissão de farmácia, a qual eu represento, e agradecer realmente essa oportunidade de levar conhecimentos da área de saúde para a população que nesse momento passa por essa pandemia terrível, que tem assustado muita gente, afetado muitas pessoas de diferentes formas, e a farmácia tem muito a contribuir nessa questão, e o Conselho Regional de Farmácia, como órgão fiscalizador da profissão farmacêutica, também está aí para contribuir. Como você já disse, né, eu sou farmacêutico, me chamo Luiz Carlos Cavalcante, atualmente sou professor universitário, trabalhei muito tempo também com farmácia de manipulação, que é uma das áreas importantes da profissão farmacêutica e que nesse momento aí da pandemia está sendo, né, extremamente útil, necessária e importante para que a população consiga ter acesso à assistência farmacêutica, aos medicamentos. Então, assim, eu acho muito válida essa iniciativa que você está tendo de levar informações nos mais variados ramos e áreas, né, para a população. Porque a gente vive, infelizmente, um momento grande aí de fake news, onde muita coisa é jogada nas redes sociais e essas informações nem sempre são verdadeiras. E elas mais atrapalham do que ajudam. E eu acho importante quando as pessoas que têm um nome a zelar, que têm uma profissão a zelar, que têm uma história a zelar, dão a sua cara a bater, a sua cara a público para dizer o que pensa, para alertar a população, e isso é muito importante. Eu aplaudo a sua iniciativa e juntamente com a sua equipe, que com certeza te ajuda nisso também. Muito obrigado, Luiz. Uma satisfação em tê-lo aqui. Nós vamos, com certeza, durante essa live, beber um pouco do seu conhecimento, do seu saber. E eu já quero entrar justamente nisso, né? Você falou em relação às fakes, às informações e contra-informações, o oportunismo, às vezes, de alguns segmentos, né? De não esclarecer ou de prestar informações inadequadas, ou pura e simplesmente a pessoa, até movida por boa intenção, só compartilha alguma coisa que recebe sem apurar a veracidade das informações. E nós tivemos e estamos travando uma discussão tão séria em relação à questão da pandemia, que a própria Organização Mundial de Saúde, os grandes cientistas do mundo divergem em determinados assuntos na busca do convergir por algo melhor, por uma solução, mas a questão da informação, principalmente quando se trata de saúde, ela é fundamental. E eu quero fazer a primeira pergunta, Luiz, justamente nesse sentido. No tempo dessa pandemia de Covid, infelizmente, ceifando tantas vidas, as farmácias foram mantidas como serviço essencial, elas não paralisaram. E dentro desse monte de informação e contra-informação, muitos diziam que tal medicamento cura, que tal medicamento combate, que o outro não tem eficácia e tal. E as farmácias devem ter sido muito acionadas aí nesse sentido. As pessoas no Brasil, infelizmente, também têm uma questão de automedicação muito grande, por isso o CRF deve ter um trabalho de fiscalização grande nesse sentido. Mas eu queria saber qual a sua análise de fato e análise do CRF no papel da assistência farmacêutica no combate ao coronavírus, a importância da farmácia, em especial do profissional farmacêutico. Sim, antes até de eu falar especificamente da farmácia, você tocou num ponto muito importante, a questão dessas fake news. Infelizmente, essa pandemia ela é uma coisa recente, nós estamos aprendendo com ela. Então, uma coisa que é verdade hoje pode não ser amanhã. Esse dia, há poucos dias, eu olhava um jornal do dia 7 de janeiro, onde a própria OMS afirmava categoricamente que a situação encontrada na China, onde alguns pacientes
tinham ido a óbito, tinham morrido por conta de uma infecção viral, não tinha nada a ver com a síndrome respiratória aguda, que é a SARS-CoV, que é o Covid-19. A OMS afirmava que não tinha nada a ver com o que tem a ver. Por desconhecimento no momento, não acho que houve má fé da OMS. É porque é uma questão muito nova. Então a gente não pode se apegar a nenhuma verdade absoluta nesse momento. A gente tem que ter a mente aberta. Nós estamos vendo aí no momento um debate político em torno da questão do combate a uma doença. Está saindo do ponto técnico, tá? Do ponto de uma discussão científica, e está indo para uma discussão muito mais política. Virou time de futebol. Eu sou do time da hidroxicloroquina. Eu sou do time que joga contra a hidroxicloroquina. Eu sou a favor da ivermectina, eu sou contra, sem ter um embasamento científico para isso. Não estou nesse momento inicial da nossa conversa dizendo que está certo usar hidroxicloroquina, ou está errado, ou a gente deve usar ivermectina, ou não deve usar. É uma discussão que ela tem que avançar num campo muito mais científico, baseado em evidência, mas também não só aquela evidência de um trabalho científico rigoroso, porque nesse momento talvez não dê tempo fazer, mas também se basear na prática, principalmente a prática médica, daqueles médicos que estão atendendo seus pacientes, dos farmacêuticos que estão atendendo seus pacientes e estão vendo o que funciona, o que não funciona. A gente também tem que respeitar esse outro lado e não politizar essa questão, eu sou a favor, sou contra, porque fulano é a favor, fulano é contra. É o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Aqui eu não tenho nenhum compromisso desse tipo. O meu compromisso é com a ciência, é com o conhecimento, é com a saúde da população. Eu, como represento um órgão fiscalizador de uma profissão relacionada à saúde, eu tenho que ter esse compromisso. Muito bem, dito isto, a questão das farmácias. Desde 2014, através de uma lei, a Lei 13021, a Lei 13.021, definiu-se que farmácia é um estabelecimento de saúde. Apesar de, no Brasil, farmácia ser visto pela população muito mais como um comércio. Infelizmente, é a nossa verdade ainda. A gente batalha para que cada vez mais a farmácia seja reconhecida como estabelecimento de saúde. Por quê? Ela é a porta de entrada do sistema de saúde. É ali que, em contato com o farmacêutico, que fica ali o tempo todo à disposição da população, então a população ela pode chegar numa farmácia e exigir ser atendida por um farmacêutico, porque o estabelecimento comercial, seja ele de propriedade de um farmacêutico ou de um leigo, ele tem que disponibilizar esse profissional para a população. Então ali, muitas vezes, é o primeiro local onde a população vai e tem suas dúvidas sanadas, ou então o profissional encaminha aquele paciente a uma unidade de saúde, a um pronto atendimento. Muitas vezes é uma coisa que parece simples e não é, e aí esse paciente tem que ser encaminhado a um pronto atendimento, e isso se dá a partir do contato com o farmacêutico na farmácia. Então a gente aplaude essa questão da farmácia ser estabelecimento de saúde, e a gente, com a nossa fiscalização do Conselho, eu me refiro, nós procuramos fazer com que esse estabelecimento seja cada vez mais visto como estabelecimento de saúde. Por esse motivo é que ele permaneceu aberto na pandemia. No início, a gente até teve alguns problemas que as próprias farmácias demoraram a perceber essa possibilidade de ficar aberto, e algumas não estavam tomando os devidos cuidados, e aí a nossa fiscalização entrou em atuação, mostrar para esse estabelecimento, olha, você é estabelecimento de saúde, você tem o dever de permanecer aberto, mas também, por outro lado, vamos reconhecer, você tem o privilégio de estar aberto no momento em que vários estabelecimentos estão fechados. A gente tem aí vários comércios, né, fechando suas portas em definitivo porque não aguentou esse tempo fechado por conta da pandemia, e a farmácia aberta. Mas, em compensação, ela tem que tomar vários cuidados, né? Como, por exemplo, solicitar o distanciamento das pessoas que entram nesse estabelecimento,
limitar o número de pessoas que entram, fornecer álcool em gel ou outro material adequado para a higienização das mãos, exigir que o paciente use máscara, que seus funcionários usem máscara também, e a partir daí iniciar um trabalho de orientação desse paciente a respeito do quadro de saúde dele. Porque aconteceu uma coisa também, muitos pacientes ficaram com medo de ir no posto de saúde, na unidade básica de saúde, com medo de ir no hospital e ali adquirir o Covid. Porque a imprensa, a gente também aplaude o papel da imprensa em informar, em alertar, ela também faz, às vezes, uma massificação da informação que coloca muito medo na população, deixa ela em pânico. E o pânico não ajuda em nada. Eu acho que a gente tem que ter calma, serenidade e se precaver. Utilizar as condutas adequadas de higiene, de distanciamento, isolamento. Se você está diagnosticado com o Covid, se isolar por vontade própria e não porque alguém obriga. Tudo isso é muito importante. Mas, por outro lado, nós tínhamos pacientes aí que perderam o controle da sua diabetes, da sua hipertensão e vieram a óbito por causa disso. São doenças que, se não forem controladas, o paciente vai a óbito. E talvez ele fosse um paciente que o Covid não trouxesse maiores problemas, porque isso já está determinado. 80% das pessoas que entram em contato com o vírus ou são assintomáticos ou desenvolvem uma síndrome gripal leve, bastante leve. Mas como tem os outros 20% que pode desenvolver uma síndrome gripal mais acentuada, que pode evoluir para uma pneumonia, a gente tem que cuidar desses e evitar a disseminação do vírus. Mas também não podemos descuidar daqueles pacientes que têm seus problemas crônicos, que têm que manter a sua saúde. Tá? Então a farmácia, ela foi privilegiada, foi uma honra para nós estarmos abertos nesse momento, cuidando da saúde da população e esclarecendo essa questão das fake news. Então lá na farmácia, recomendo que as pessoas procurem um farmacêutico e se oriente com ele. Né? Todo mundo tem seu farmacêutico de confiança, a farmácia do seu bairro, da sua região. Então, aquele profissional que já é da sua confiança, que já resolveu vários problemas de saúde seu e da sua família, continue confiando, buscando esse profissional, né, para saber o que pode ser feito nesse sentido de combater aí esses problemas relacionados ao Covid-19. Acho que inicialmente era isso que eu queria abordar. Muito bem, Luiz. As suas colocações são de extrema importância e necessidade. A questão do farmacêutico esclarecer essas dúvidas no cidadão que procura lá no balcão, né, ou das grandes redes, ou nas farmácias de bairro, da comunidade. Eu mesmo moro em Castelo Branco, temos algumas farmácias na nossa comunidade, a gente conhece, né? No bairro, geralmente, você conhece todo mundo, né? Então, esse acesso à informação e a orientação, de repente, disseminada pelo Conselho Regional de Farmácia aos farmacêuticos, aos profissionais de farmácia, são fundamentais para que a população não se atropele. Eu vou adentrar num segundo ponto aqui importante. Me desculpa, eu estou hoje meio com um pigarrozinho aqui, mas não tem nada a ver com o Covid, não. É que hoje, essa já deve ser a 6ª gravação, entrevista de hoje, live. A gente está ouvindo muito o município de Cariacica, Luiz, porque, apesar da pandemia, que a gente vê com tristeza e nos solidarizamos aí com os familiares, né, as pessoas que perderam entes queridos, amigos, nós estamos num ano de eleição, as eleições foram definidas, vão ocorrer mesmo na pandemia, no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e naquelas cidades que tiverem segundo turno, em 29 de novembro, e a legislação também nos permite colocar que nós estamos na condição de pré-candidatos, eu estou na condição de pré-candidato a prefeito de Cariacica, e o nosso papel é ouvir a sociedade, esclarecer a sociedade, até que para uma construção que todo pré-candidato deve planejar, né, apresentar, inclusive, a obrigação legal ao TRE, um plano de governo, que a gente planeje ouvindo a sociedade, ouvindo bons técnicos assim como você, né, e tantas outras pessoas que têm contribuído com a cidade. Mas eu quero entrar num outro ponto, viu, Luiz, aqui.
No Brasil, eu que não sou bobo nem nada, fiz algumas anotações aqui para colher um pouco do seu saber aí para nós. Mas no Brasil, a gente sabe que nós nos automedicamos demais, né? Eu dizia ainda há pouco, talvez você sente uma dorzinha de cabeça, um mau jeito no braço, né? Doeu a perna, você corre para a farmácia para comprar aí um analgésico, alguma coisa nesse sentido. E nós temos, estatisticamente, uma farmácia para cada 2.700 habitantes no Brasil. Um número até bem próximo do continente europeu, das Américas, né, e tudo mais. Porém, o consumo de medicamento prescrito, de fato, conforme você falou, né, a importância da prescrição médica, até nesse debate aí, eu acho que esse debate de se o medicamento é bom ou não, tem eficácia ou não para determinado paciente, que tem esse ou aquele histórico, né, tem que ser uma decisão do médico, de fato, né? Mas a gente sabe que o brasileiro se automedica bastante. A incidência do consumo de medicamento prescrito é muito baixa em relação ao mundo, né? Esse problema da automedicação é um problema grave de saúde que nós temos no Brasil, nos estados e nos municípios, Luiz? Sandro, infelizmente é um problema bastante grave. É uma conduta do Brasil já de se automedicar. Você citou também a questão do número de farmácias, né? A gente tem aí em média 2.000, uma farmácia para cada 2.700 pessoas. Só para te dar como dado, a OMS recomenda que deveria haver uma farmácia para cada 8.000 habitantes. Então, nós temos um número grande de farmácias. Elas não são bem distribuídas geograficamente. Na Grande Vitória, por exemplo, você tem até uma farmácia para cada 1.980 aproximadamente. Vamos arredondar para 2.000. Uma farmácia para 2.000 habitantes. Então, nós temos muitas farmácias. Isso traz um problema também, porque farmácia, como eu disse, não é só um estabelecimento de saúde, ela ainda é encarada no Brasil como um comércio. Então isso é verdade. Eu disse ainda há pouco que parece mini shoppings, né? Vende de tudo. Pois é, vende de tudo. Principalmente nas grandes redes que se instalam a gente segue pelo país afora. A gente segue um modelo americano. Não sei se você já viu alguma farmácia americana. Ela tem uma área pequenininha lá nos fundos, onde os medicamentos que precisam de receita médica são dispensados. E o restante da loja, eles chamam de drugstore, vendem de tudo. Até de carro você pode comprar. Tá? Então isso é bastante comum, a gente segue isso. A modelo farmácia saúde seja cada vez mais evidente. Bom, aí voltamos para, dito isto, né, que a gente tem muita farmácia e elas estão distribuídas de maneira inadequada, a meu ver, e que é um comércio também, é importante a gente falar da automedicação. Por que essa automedicação acontece? Primeira coisa, ela é prejudicial, não sou a favor, ok? Mas por que ela acontece? Vamos entender o outro lado também. Infelizmente, a nossa população não tem acesso com facilidade a um prescritor, seja ele qual for, porque não só o médico é prescritor, ele é o principal sem dúvida, alguns medicamentos só o médico pode prescrever, mas existem outros que outros profissionais podem prescrever também. Vou citar aqui, não vou nem puxar a sardinha para o lado do farmacêutico, falar de um dentista. Ele prescreve antibióticos, por exemplo, em casos onde esse antibiótico seja útil na prática profissional dele. Então existem vários tipos de prescritores. E o acesso da população mais carente a esse profissional é muitas vezes difícil, em certos lugares até impossível. A gente discutiu aí durante muito tempo aquela questão dos mais médicos. Por que foi importado o médico de Cuba? Porque haviam regiões onde ninguém queria ir, ou outros motivos que não cabe aqui. Mas o que fica claro existe uma falta de profissional prescritor disponível à população mais carente. E aí, essa população encontra na automedicação a única saída. Então, tem esse lado que a gente tem que entender. Para você ter uma ideia, até a própria Anvisa entende isso. Ela entende isso de certa forma. A gente viu no caso aqui da substância hidroxicloroquina que houve uma corrida às farmácias em busca dessa substância quando se aventou a possibilidade dela ser um medicamento útil no tratamento. O que a Anvisa prontamente fez?
proibiu a comercialização desse produto caso não houvesse uma retenção da receita médica. Então ela entende, ou faz vistas grossas, que existe uma comercialização de medicamentos sem receita com o qual a população se automedica. Não vamos tapar o sol com a peneira. Isso é uma realidade. A gente tem que combater, mas é uma realidade. E aí, qual o grande problema dessa automedicação? São as intoxicações. Quando você usa um medicamento que você pode estar usando a dose errada, isso pode causar uma intoxicação e por conta dessa intoxicação você via até mesmo a óbito, ou ter que dar entrada num pronto-socorro, ou às vezes existe a interação farmacológica, que é quando você usa um medicamento que atrapalha o efeito de outro medicamento que foi prescrito, que você já usava normalmente. Então, por esses motivos, nós temos que combater a automedicação. Mas sem dar uma saída para a população, não adianta nada a gente vir aqui falar, olha, não se automedique não. Tá, aí quem está nos ouvindo aí vai falar, vou fazer o quê? O que eu recomendo? Procure um profissional de saúde que faça a sua aonde? A farmácia. Lá você encontra um farmacêutico que orientar essa automedicação. Na realidade, em muitos casos, ele vai fazer uma prescrição farmacêutica. Ele vai fazer uma anamnese com esse paciente, verificando o que ele utiliza no dia a dia dele, verificando se o quadro clínico que ele apresenta é passível de ser utilizado o medicamento, porque muitos medicamentos não exigem prescrição médica, porque a saúde mundial também reconhece isso, que em certos casos, daqueles problemas de saúde autolimitados que vão se curar por si mesmos demorando um certo tempo, que você pode atenuar os sintomas com a medicação. Então a gente tem, por exemplo, um Tilenol para dor de cabeça, que é extremamente vendido. Mas ele, por outro lado, se for usado em dose excessiva, pode ser tóxico ao fígado. E a gente sabe que o nosso fígado elimina várias toxinas do nosso organismo. Então uma criança, por exemplo, que se intoxica com Tilenol, que parece que é uma coisa muito simples, muito segura, já que é utilizado em criança, pode ter uma hepatotoxicidade e vir a passar muito mal por conta disso. O AS, a aspirina, tão largamente utilizado, se a pessoa tiver com dengue, pode provocar uma hemorragia que leva a pessoa até a sangrar até a morte. Então tem que ser estudado. Deus me livre, eu já tive dengue hemorrágica. Isso é pois é, se você usasse a aspirina, essa hemorragia seria muito mais intensa. Hoje em dia ela é usada naquela dose pequenininha de um melhoral infantil para fluidificar o sangue, e evitar problemas circulatórios que podem levar a pessoa a ter um infarto, um AVC ou coisa do tipo. Então é muito importante combater. Essas suas colocações são importantes. Essas suas colocações são importantes, e aí, Luiz, a gente tem ouvido muito a sociedade de Cariacica, a população em geral, e a gente tem sentido de perto essa reclamação. Eu vivo, por exemplo, na região da Grande Castelo Branco, onde a gente vivencia esses problemas de falta do prescritor, do médico, o atendimento não a contento de acordo com a sociedade, e nós estamos discutindo justamente o fortalecimento da estratégia de saúde da família, onde a gente tenha a facilitação do acesso do cidadão ao atendimento médico, Nós estamos falando da estratégia de saúde da família, que nós temos discutido com a sociedade, onde o agente comunitário de saúde, ele visita as residências, supervisionados e orientados por médico, por enfermeiros, farmacêuticos, inclusive, A gente tem discutido muito isso. Nós estamos tendo aí um pequeno probleminha com o sinal da internet do Luiz aí, mas em breve retomaremos ao normal, está voltando aqui. Então, a gente discutindo com a sociedade aqui em Cariacica, Luiz, a gente está falando muito sobre o fortalecimento da estratégia da saúde da família e para sanar um pouco essa questão do quantitativo de médicos, prescritores dessas receitas, nós temos discutido a questão do fortalecimento dos médicos residentes, médicos que acabam de se formar nas universidades, já com todo o conhecimento, mas precisam vir para a prática, precisam vir com seus tutores, é lógico, médicos já que vivenciam o atendimento corriqueiro, cotidianamente aí, tudo
município de Cariacica nós temos autorização apenas para 8 médicos residentes e só funciona 4, porque só tem um tutor, funciona aqui na unidade de saúde do bairro São Francisco. E nessa estratégia de saúde da família, a gente quer aproveitar e formar equipes completas, que inclui, inclusive, o médico, que inclui o dentista, né, que também o supervisor da farmácia das secretarias de saúde, que daqui a pouco vamos adentrar também nesse tema. Nós estamos discutindo com a sociedade alternativas para que ela não tenha também essa dificuldade de se automedicar, porque não tem o prescritor dessas receitas, né? Nós também discutimos a questão da telemedicina, que está muito atual, usando os instrumentos tecnológicos, das redes sociais, né? As próprias iniciativas privadas estão lançando mão dessa telemedicina para, por exemplo, uma substituição de receita, né? Uma consulta que não seja de urgência e emergência, talvez na calada da noite, que a determinada unidade de saúde da sua região não esteja aberta, funcionando. Nós estamos buscando alternativas e, por isso, essa conversa com você está muito salutar. Mas eu queria que você falasse um pouco para nós dessa questão do número de farmácias. Nós temos visto as grandes redes se instalar, né? Muitas das vezes as farmácias das comunidades, conforme você disse, esse número que na Grande Vitória é muito maior, mas ela não está bem distribuída pelas regiões periféricas dos municípios, com profissionais adequados para esse atendimento. Então, eu queria que você falasse um pouco dos números das farmácias e se são proprietários farmacêuticos ou não, mas a importância desse número de farmácia, dessa distribuição, e qual é o trabalho que vocês têm feito aqui em Cariacica, no sentido de fiscalizar, orientar e melhorar o atendimento das farmácias no nosso município também. Bom, Sandro, se me permite, antes eu quero dizer que qualquer pré-candidato a qualquer coisa, ele deve realmente fazer isso, ouvir. Primeiramente, ouvir para saber quais são as reais demandas e para depois elaborar qualquer plano que ele venha a ter. A gente muitas vezes vê planos, né, programas elaborados de cima para baixo, sem ouvir a base. Aí quando vai executar, dá com os burros na água, porque não é aquilo que a população está precisando. Eu já vi isso muito na área da medicação mesmo, né? Eu não estudo a doença prevalente numa determinada região e trato aquela região como outras regiões de outros países, mando para lá um monte de medicamento que não serve para nada, porque não é o problema daquela região. Então, eu coloco como um ponto positivo aí essa questão de você estar ouvindo e recomendo que todos façam isso, para ter um bom planejamento. Bom, outra questão que você tocou aí, eu acho válido qualquer ação desse tipo, né? Mas eu queria também que se pensasse, é uma sugestão, em integrar dentro desse sistema público como essas farmácias que são estabelecimentos de saúde, que estão aptas com profissionais de nível superior, integrar essas farmácias, mesmo que da rede privada, nesse grande combate à melhoria, né? Nessa necessidade de fazer a melhoria da saúde. Como essas empresas privadas, essas farmácias, que são estabelecimentos de saúde, mas que também precisam ser ouvidas no que elas podem contribuir, como elas podem agregar nesse sistema. Por exemplo, eu cito aqui... Estamos de braços abertos e ouvidos atentos para acolher as sugestões de vocês aí. Então anota essa aí que essa é quente, porque seria importante quantos pacientes poderiam ser acompanhados na farmácia sem necessidade dele se deslocar até uma unidade básica de saúde através de um serviço farmacêutico prestado nesse estabelecimento, aumentando o controle de doenças crônicas, por exemplo. Quando você tem uma doença crônica controlada, você recorre menos ao sistema de tratamento, digamos assim, vai menos às unidades, menos aos hospitais, desafogando esse sistema. Então, acho que tem que pensar também na iniciativa privada e realmente incluí-la no Sistema Único de Saúde, porque ele prevê essas questões, mas falta alguém corajoso para fazer, né? Então, no que a gente puder contribuir nesse sentido, a gente vai contribuir. Atualmente no município... alguns exemplos, inclusive
de outros municípios que têm legislação própria, e aí nós temos também algumas vedações do chamado Pacto Federativo, né, que impõe as divisões das tarefas, das responsabilidades da legislação, mas o que você tiver de exemplo, sugira para nós que abraçaremos nós temos a saúde da nossa população. Nós temos iniciativas vencedoras, exitosas, temos iniciativas, legislações municipais, tanto município aqui do Estado do Espírito Santo como de fora, que alcançaram êxito também. Temos iniciativas super recentes também. Por exemplo, eu vou citar aqui o município de Santa Teresa, que recentemente começou a distribuir para a população gratuitamente medicamentos homeopáticos, que são aqueles medicamentos que todo mundo conhece como medicamentos muito diluídos, que não têm reações adversas, e que são bastante seguros de serem utilizados para melhorar a imunidade das pessoas e combater ou tornar o organismo mais forte para combater o Covid. Conseguiram adquirir esse produto a um custo de aproximadamente R$1 apenas por dose e estão distribuindo para todos os munícipes. É uma iniciativa que tem comprovação científica dentro dos moldes tradicionais. Talvez não tenha porque a homeopatia segue um outro princípio, mas a prática mostrou que essa iniciativa, em alguns municípios da região sul do país, gerou resultados extremamente positivos. E aí tiveram a coragem de trazer essa iniciativa para aqui, para o Estado do Espírito Santo. Tem uma médica, tem uma farmacêutica à frente disso. Só para citar que coisas podem ser feitas. Atualmente em Cariacica a gente tem 176 farmácias, incluindo aí farmácias, drogarias. Quando a gente fala farmácia, a gente está se referindo a essas farmácias que têm manipulação. As drogarias são aquelas farmácias que vendem os medicamentos industrializados e não têm um laboratório próprio. Inclui-se aí também as farmácias homeopáticas, que fazem aqueles produtos que são glóbulos, gotas, que algumas pessoas conhecem também. Dentro dessas 176 farmácias, a gente tem aproximadamente 188 farmacêuticos, o que dá aí uma média de um farmacêutico por farmácia. O Conselho Regional de Farmácia considera pouco esse número, a gente acha que deveria ter mais farmacêuticos. E a gente pelo menos fiscaliza para que em qualquer momento que você vá a esse estabelecimento, você encontre o profissional. Por que a gente considera pouco? A legislação, ela exige do profissional farmacêutico muitas atividades burocráticas e acaba diminuindo o tempo dele de atendimento ao público por conta disso. Então a gente considera que deveriam haver mais profissionais. Dessas aí, mais ou menos a metade é de propriedade de farmacêuticos. E a outra metade são empresas, são grandes conglomerados ou redes, ou empresas de propriedade de leigo. Quando a gente fala leigo, são pessoas que não são formadas em farmácia, mas como é um comércio, no Brasil é considerado assim também, né? Investem, são investidores que às vezes estão lá trabalhando no dia a dia, até 18, 20 horas por dia estão lá no seu estabelecimento, mas elas têm que contar com o farmacêutico, que é uma exigência legal. O nosso conselho fiscaliza para que em qualquer momento que a população vá lá, ela consiga, se quiser, se pedir, ser atendida por um farmacêutico. Porque ele tem um compromisso ético com a ciência, né, com o bem-estar da população. Então ele tem que colocar a saúde acima do comércio. A gente não é cego, a gente entende que o estabelecimento é quem gera renda para pagar esse profissional, mas ele tem um compromisso ético que é fiscalizado com a saúde nesse sentido. A maioria são pequenas empresas, são microempresas, pequenas empresas, muitas vezes negócios familiares, farmácias que passam de pai para filho. A gente aplaude muito essa iniciativa, damos todo o apoio nesse sentido. Nós temos também grandes redes que houve um movimento de uns 10 anos para cá da entrada de redes nacionais aqui no estado do Espírito Santo. Essas redes, elas têm uma atuação no mercado onde elas precisam ter números, elas precisam vender muito, precisam ter muitas lojas abertas para aumentar o seu poder de compra junto à indústria farmacêutica. Se elas têm muitas lojas pelo Brasil, elas compram em grande quantidade da indústria, conseguem negociar preços melhores e muitas vezes repassam esses preços aos clientes. Muitas têm esse apelo até no nome, a questão de preço.
o que a gente não gosta muito, né? Porque como eu vou mostrar à população que ali é um estabelecimento de saúde, que eu tenho que ir para melhorar ou manter a minha saúde, se eu só falo em preço, e preço não pode ser o mais importante. Eu acho mais importante você ter a confiança de um profissional da sua farmácia, um farmacêutico de confiança. Igual você tem o seu médico para determinadas questões, que você tenha o seu farmacêutico também. Que às vezes, nem sempre, por exemplo, nessas grandes redes, o preço é o melhor. Porque existe uma estratégia de marketing também que muitas adotam, onde aqueles medicamentos de uso crônico, que o paciente usa todos os dias da sua vida, por exemplo, um hipertenso tem que usar um medicamento para hipertensão pelo resto da vida. Esse medicamento que ele compra todo mês, ele tem um preço realmente mais baixo, porque cria-se nesse paciente a percepção, realmente esse preço aqui é o melhor que tem. Aí nos outros produtos que são de uso esporádico, aí o preço é igual aos demais, ou às vezes até mais caro. Porque a pessoa... E aí o consumidor, às vezes, assim, me desculpe, é até lesado, né? Com a chamada venda casada, indução. Hoje você chega em determinadas redes de farmácia, primeira coisa que ele pede é o seu CPF para ver o que está na promoção hoje, no dia, que o senhor comprar. E às vezes, né, isso não pode defesa do consumidor lá também, é vendado, né? São estratégias de marketing, né? A gente não vai nem entrar nesse mérito aqui, mas o que eu recomendo ao consumidor, né? Sempre pesquise também. Primeiro, procure uma farmácia de confiança, um farmacêutico da sua confiança. Pesquise preços também, negocie, por que não, é possível negociar. Fique atento que esses produtos que você não usa sempre, eles costumam ter o preço lá em cima. O que o pessoal trabalha a preço mais baixo é o uso crônico. Para ir criando na sua mente essa percepção, não, ali é mais barato, ali é mais barato. Aí quando vem outro produto, você nem raciocina, nem pesquisa, já vai lá e compra. Então acho Muito bem, Luiz, o nosso tempo está já caminhando aí para o final, temos coisa de 10 minutos mais ou menos. Foca no que você tem mais importância aí. Preciso interferir um pouquinho para a gente entrar na atenção pública mesmo, da farmácia pública, mas eu quero pedir licença a você só para me cumprimentar várias pessoas que estão aqui conosco, né, interagindo na nossa live aqui. Muita gente está aqui participando com a gente. Tem a Rociene, tem o professor Wilson, tem a Camille, tem o G3 aqui, que não dá para ler todo mundo, viu, gente? Direito aqui. Deixa eu tentar baixar aqui mais um pouquinho. Tem a dona Ivanete, tem o Eric, tem o Prudêncio JJ, tem J. Machado, Gederson, Márcia Bonde está aqui participando conosco. Tem muita gente, não dá para falar todo mundo. Gente. Que bom. Michele, graças a Deus, né? Patrícia, Isa Ramos, Lilian, Bonella, Suzane... Tem muita gente, viu, amigo? A coisa tá boa, as pessoas entram. As pessoas entram, saem, deixam opinião. Mas eu quero adentrar aí para a gente encaminhar para o final, porque senão daqui a pouco a nossa live cai. Em relação às farmácias públicas, e você, como presidente do Conselho Regional de Farmácia, deve acompanhar essa questão de Cariacica, né? E algumas prefeituras. Eu me pasmei, tomei conhecimento que a prefeitura tem uma questão até judicializada, né? O município tem uma questão jurídica que isenta a necessidade constante de ter um farmacêutico em todas as farmácias das unidades de saúde e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque talvez essa questão da medicação, né? A gente tem as distribuições dos medicamentos públicos aí, e se não tiver um profissional que conheça, talvez nessa questão de que tenha um medicamento chamado genérico, com a mesma formulação, digamos assim, se a pessoa que for entregar o medicamento não tiver pleno conhecimento, isso eu queria saber de você. Isso coloca em risco o tratamento e o cuidado com esse medicamento. Não é isso? Fala um pouquinho sobre as farmácias públicas, a atividade no poder público, para a gente melhorar aqui em Cariacica. Eu sei que precisamos melhorar muito também. Bom, você já falou muito bem aí, Cariacica precisa melhorar muito. O Conselho de Farmácia, desde essa lei que eu te falei, que definiu que farmácia é estabelecimento de saúde, o nosso entendimento é, onde há medicamento, isso é uma farmácia. Tá? O pessoal até fala, todo mundo tem uma farmacinha em casa, é aquele lugarzinho onde você guarda alguns medicamentos.
Onde há medicamento, é farmácia, medicamento não é um produto comum, tem que ter um farmacêutico que, quando entregue esse medicamento ao paciente, dê as orientações adequadas para que ele faça o uso correto, para que não se desperdice esse tipo de produto. A gente tem estudos mostrando também que, quando o farmacêutico aplica o trabalho dele também na gestão, o município economiza muito. Cariacica, infelizmente, hoje tem 13 farmacêuticos apenas na sua rede municipal. É muito pouco. A gente precisaria, no mínimo, dobrar isso. A gerência de assistência farmacêutica também não é exercida por um farmacêutico. Nós temos que melhorar isso também. E uma das alternativas que o Conselho tem para fazer a lei ser cumprida é fiscalizar os estabelecimentos e, encontrando não conformidades com a legislação vigente, autuar o município. Mas, infelizmente, o município de Cariacica judicializou isso e, no entendimento da Justiça, entendeu-se que nesses locais, como não era manipulado o medicamento, como não era dispensado antibiótico, ou medicamento que precisava de retenção de receita, que o município estaria isento da contratação do farmacêutico para esse estabelecimento. E isso é só em Cariacica ou em vários municípios? Tem vários não, tem alguns municípios no Espírito Santo e alguns fora que a gente enfrenta esse problema. E o que nós temos feito é um trabalho de mostrar, principalmente a promotoria pública, que não é uma questão apenas legal, é uma questão de saúde. Então, o compromisso de um gestor tem que ser com a saúde, e não com essa questão de se é obrigatório ou não é obrigatório. Aquele gestor que tiver compromisso com a saúde, ele vai colocar o número de farmacêuticos necessários e exigir o trabalho desse farmacêutico também, melhorando os índices do município. Índice de internação, de redução de consumo de medicação, redução de desperdício, melhora da saúde da população. Existem várias coisas que nós podemos fazer juntos, e como eu já me comprometi, eu vou te enviar trabalhos, vamos bater mais papo aí offline para a gente melhorar essa situação. Agora, é necessário ter essa consciência. O número de farmacêuticos em Cariacica é pequeno, acaba que eles ficam sobrecarregados com as atividades administrativas, burocráticas, sobrando pouco tempo ou nenhum para atender a população, né, executando o seu papel principal de um prestador de serviço farmacêutico. Tem município que já avançou, para você ter uma ideia, onde o farmacêutico é prescritor de várias medicações. E aí você desafoga um pouco a classe médica, por exemplo, que pode se dedicar a casos mais extremos que requerem uma maior atenção do ponto de vista do ofício do médico. Então isso é um avanço também. Isso não é para toda a situação, são situações específicas onde o farmacêutico se integra à equipe. Tem legislações que permitem isso. Né? Tem município com a legislação pronta. A gente vai passar isso para você também. Federal também, né? Sim, federal nós temos alguma coisa que ampara isso, né? Isso é totalmente amparado por leis federais, é amparado por decretos municipais baseados em leis federais que implantam isso no município, porque eu acho importante essa integração. Você falou no programa Estratégia da Saúde da Família, é importante também o farmacêutico fazer parte desse processo, porque a medicação... Você tem conhecimento se no Ministério da Saúde a gente tem, e aí eu não tenho, eu falo com muita transparência para os nossos internautas, para os nossos telespectadores que participam dos nossos canais e tudo mais, eu não tenho conhecimento se no Ministério da Saúde existem recursos específicos, a não ser a questão medicamentosa, digamos assim, para a incorporação do profissional de farmácia. Excelente pergunta, Sandro. Existe a consulta farmacêutica que o SUS pode remunerá-la. Então, esse serviço prestado, ele pode voltar ao município. Agora tem que ter estratégia. Então tem que ter uma grande estratégia de incorporação desse profissional. E eu entendo o lado de Cariacica, em parte, que é a questão financeira. A gente sabe que é um grande município em área, tem uma população grande e não tem uma receita que a menor renda per capita do Estado. Então isso aí a gente tem esse entendimento, mas eu acho que a gente tem que ter a coragem... Mas se a gente se credenciar, Luiz, desculpa, antes de você concluir, se a gente se credenciar, fazer a estratégia de saúde da família bem elaborada, com equipes completas,
o Ministério da Saúde tem vários programas que, infelizmente, o município de Cariacica não se adequou, né? Não se credenciou. E se você montar a estratégia bem montada, você aumenta a captação de recursos do Ministério da Saúde. Né? Pois nesse momento, então, de crise, eu não estou falando de você que é pré-candidato, mas qualquer pré-candidato, ele tem que ter consciência que os próximos meses ou até anos vão ser muito mais difíceis do que já estavam sendo. Então vai ter que usar inteligência, vai ter que usar estratégia para encontrar soluções diferentes. Não vai dar para fazer mais fazendo a mesma coisa. Vai ter que fazer algo diferente, algo inovador, porque se a receita já é menor, a renda per capita, né, Sandro? Ela pode se tornar menor ainda. Uma série de empresas, pequenas empresas, pagadoras de seus impostos, geradoras de empregos, fecharam as portas por conta dessa pandemia, né, desastrosa aí para a saúde, principalmente, para muitas vidas que ceifaram, mas para a economia também, porque as coisas andam juntas. Né? Então, para você salvar a vida, você precisa de recurso, né, para investir na saúde dessas pessoas. Então, eu acho assim que a classe farmacêutica e o Conselho de Farmácia, que representa a profissão, né, está de portas abertas para você ou qualquer outro pré-candidato até dialogar, né, e ver o que a gente tem de sugestão, o que a gente pode ajudar. Porque o nosso objetivo como autarquia federal, o Conselho é uma autarquia federal, é contribuir para a saúde da população. Esse é o nosso objetivo. A gente faz isso como? Fiscalizando o profissional, mas existem outras formas também de fazer que potencializa todo esse resultado. E a gente está de portas abertas aí para contribuir. Nós, inclusive, tivemos aqui a nossa querida Stephanie Legrand, farmacêutica, uma farmácia há muitos anos aqui na região da Grande Nova Rosa da Penha, como secretária de saúde aqui, tentou implementar alguns sistemas, prestigiar não só os farmacêuticos, mas os profissionais de saúde, mas tivemos algum contratempo administrativo e tal. Ela, pela sua iniciativa privada também, acho que priorizou e saiu da administração, mas deixou um legado aqui. E eu quero, Luiz, assim, acredito que no município tenha sido o pioneiro em bater a porta aí do Conselho Regional de Farmácia. Quero sim estreitar esse diálogo com vocês aí para que a gente possa estar planejando, estar pensando, incluindo, nivelando o debate de Cariacica bem lá em cima tecnicamente também e principalmente no planejar, porque é em tempo de dificuldade que os grandes líderes se mostram. E o gestor, ele não precisa saber tudo, ele tem que saber aonde buscar o conhecimento para aperfeiçoar o atendimento da população, valorizando o maior patrimônio de uma cidade, que é a nossa gente. Amigo, eu quero pedir a você para deixar suas considerações finais aqui, até porque já estamos vencendo 1 hora aí do nosso tempo na nossa live, o papo rendeu tranquilamente, eu agradecido estou, e as suas considerações finais aí, meu querido presidente. Bom, não posso deixar de agradecer enormemente a você e a sua equipe pelo convite, pela oportunidade de falar dessa profissão maravilhosa que está de portas abertas à população para contribuir para a melhoria da saúde. Falar que o farmacêutico é um profissional capacitado que vocês podem, nesse momento de pandemia, se informar e não acreditando em tudo que você vê em internet. Muito cuidado com isso, pessoal, com essas receitas milagrosas. Não politizar, não ter como um time uma defesa de qualquer forma, ser contra ou ser a favor de alguma coisa, mas adquira informação e tome as suas decisões, junto principalmente com o seu médico, que também estão engajados nesse trabalho. Também queria parabenizar meus colegas da área de saúde, os médicos, que estão tendo coragem também de desempenhar a sua função ali na linha de frente. E dizer que o gestor, o líder, o gestor, ele tem que ser, acima de tudo, humilde. Tem que ser humilde em ouvir as pessoas. Eu acho que esse é o passo inicial. Se a gente ouvir o que o mercado e as pessoas precisam, a gente pode ser mais assertivo. Não que vá ser perfeito, porque ninguém é perfeito e as condições não são ideais. Isso também tem que ficar claro para todo mundo,
Está todo mundo fazendo o melhor possível dentro dessas condições, até que a gente possa fazer melhor ainda, né? Como diz um filósofo que eu gosto muito, mas eu acho que o primeiro passo é esse, a gente se informar, correr atrás, buscar informação verdadeira, buscar o seu farmacêutico de confiança para que você consiga, terminar, então, senão melhor. nossa live vai cair, Luiz. Sabe, grande abraço, meu amigo. Te agradeço muito. Obrigado, meu amigo. Você, internauta, pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, o canal do YouTube, o nosso Instagram e o nosso Facebook, Sandro Locutor Oficial. Até a próxima, abraço, obrigado, Luiz. Valeu, Sandro.